a tua serva, Senhor. Só o Senhor conhece essas vidas, só o Senhor conhece os corações, só o Senhor conhece os problemas que eles enfrentam, só o Senhor conhece as necessidades. E eu clamo a Ti nesta hora, Senhor. Venha suprir as suas necessidades, meu Pai. Venha curar as suas enfermidades, meu Deus. Venha restaurar o Teu povo, Senhor. Venha restaurar a esperança do Teu povo, Senhor. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Nós estamos clamando a Ti nesta hora, meu Pai. Nós imploramos por Tua grande misericórdia. Deus de Israel, estenda as Tuas mãos, Senhor. Aviva, Senhor, a Tua igreja neste lugar. Aviva a Tua igreja nesta cidade, Senhor. Aviva a Tua igreja, meu Pai, para que as almas possam ser alcançadas, meu Pai, pelo testemunho dos Teus servos, meu Deus, nesta cidade. No mais poderoso nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Deus eterno. Glórias a Deus. Aleluia. Graças ao nome do Senhor Deus. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém? A igreja do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo dias críticos. Pode executar. Só mais um pouquinho. Aleluia. Esse é o nosso tempo, né? O tempo da igreja despertar. É o tempo do servo de Deus despertar. Glória a Deus. Mas nós temos que, aqueles que viveram o primeiro amor, têm que voltar ao primeiro amor. E aqueles que não viveram isso, têm que buscar de Deus a graça, o Espírito Santo, para que possa discernir as coisas espirituais, possa ter visão do que é uma vida do Espírito, das coisas, possa olhar para essa geração com o olhar de Cristo. Porque a palavra diz aqui, ó, nós lemos, aleluia, deixa eu abrir novamente, foi 1 Coríntios, capítulo 2, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Os que têm a mente de Cristo são as pessoas espirituais que têm a mente de Cristo. Só aqueles que olham para o mundo com os olhos de Cristo. E eles podem sentir compaixão pelas almas. Quem pode sentir isso? Mas se não tiver no Espírito, não sente, não tem como. Se não tiver no Espírito, nós não sentimos isso. Aí é o contrário que acontece. Nós olhamos com os olhos da carne, nós somos atraídos pelo desejo da carne, pela cobiça. Mas quando nós estamos no Espírito, é diferente. Nós olhamos para uma geração caída, uma geração perdida, nós sentimos compaixão. Nós nos compadecemos. Nós sentimos a dor. A mesma que está no coração de Jesus. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, nós temos a mente de Cristo. Não, isso aqui não é só uma teoria, não. Está escrito aqui, mas é uma realidade. Amém? É uma realidade para aqueles verdadeiramente que vivem uma vida do Espírito. Por que a igreja muitas vezes não se move? É porque não está na vida do Espírito ainda, não atingiu isso. Aí ela está acomodada, ela se acomoda. Amém? Se acomoda. Mas quando nós buscamos mesmo, como nós saímos da carne, atingimos uma vida do Espírito, né? Aí o jovem ali se levanta, aleluia, e começa a pregar o Evangelho. Glória a Deus. É que nem o profeta fala, ele prega a pregação dele. Alguém está no restaurante, ele pula na mesa, dá um pulo. Alguém aqui conhece Jesus? Começa a pregar.
atingiu a vida do Espírito, ele começa, ele tem que falar de Jesus. Ele tem que falar de Jesus, ele precisa falar o Evangelho, não tem como. Glória a Deus. Então, mas nós precisamos buscar essa graça que está disponível para nós, disponível para a igreja do Senhor. Aleluia. Nós precisamos mergulhar, amém, no rio do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há vários níveis, né? Quando nós começamos a nossa caminhada espiritual, há vários níveis, né? A água, né? O rio que flui do trono de Deus, ele começa lá no tornozelo. Lá em Ezequiel 47, começa no tornozelo, começa lá embaixo, né? O primeiro nível do som é lá embaixo. O segundo nível já vem aqui nos joelhos. Aí vem o terceiro nível. Aí depois se torna um rio, só passa nada. Isso simboliza o nível da unção na vida daquele que busca. E ele vai se entregando pouco a pouco, ele vai se entregando ao Senhor. Aí, cada um de nós, em que nível nós estamos vivendo? Porque o primeiro nível fala da obediência, lá nos pés, lá no tornozelo. Caminhar em obediência, vai nos direcionar à obediência. Primeiro nível, nós temos que ser fiel. Nós recebemos um nível de unção inicial. Mas só que nós precisamos buscar. Aleluia. Para que nós precisamos buscar, é que nem veja só, o Esdras, né? Esdras lá em Esdras 7:10. Primeiro ele prepara o coração para buscar a lei do Senhor. Para ele mesmo. Ele prepara o coração para buscar a lei do Senhor. Como é que está o nosso coração? Nós precisamos preparar ele para buscar a lei, o conhecimento para nós. Aleluia. Depois ele prepara o coração. Aleluia. Vamos ver. Esdras 7:10. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esdras. Glória a Deus. 7, verso 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Primeiro, ele preparou o coração para buscar a lei do Senhor. Aleluia. Quantas pessoas que não começam a buscar a lei do Senhor? Só que busca só a lei, só o conhecimento. Fica só na cabeça. Só que muitos que vão buscar a lei do Senhor, tem ainda mais uma questão ainda. Eles vão buscar a lei do Senhor sem preparar o coração. Isso aqui é crítico. Eles não preparam o coração para buscar a lei do Senhor. Eles simplesmente querem buscar a lei do Senhor sem preparar o coração. Por quê? Que é necessário preparar o coração para buscar a lei do Senhor? Porque a lei do Senhor, ela vem para nos confrontar o nosso pecado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que nós começamos agora a buscar e torcer a lei de Deus. Mas por que assim? Isso não dá, isso é. O coração não está preparado, não recebe. O coração não está preparado, ele não recebe a lei do Senhor. É preciso preparar o coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até nós, para pregar o Evangelho, nós temos que preparar o coração do povo. É uma coisa que tem que preparar o coração do povo para receber o que nós vamos falar. Rapaz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele só para buscar. E depois ele preparou o coração para cumprir. Ele já recebeu, ele entendeu. Mas só que ele não tem a capacidade de cumprir ainda. Entendeu como é que é? Que nós aprendemos, mas ainda não alcançamos capacidade para cumprir. Nós aprendemos, temos a consciência, somos conscientes, mas na hora de cumprir nós não temos condição. Não estamos preparados. Não estamos prontos para cumprir. Não cumprimos simplesmente. O que acontece? Nós temos que preparar o coração para cumprir a lei. Amém? Prepara o coração. Prepara o coração. O coração. O que é o coração? Como é que é o coração do homem? A palavra do Senhor fala que o coração do homem é igual o homem sábio, né? O coração dele. O coração é como se fosse um grande baú
que ele vai acumulando muitas coisas, né? Coisas novas e coisas velhas, vai acumulando ali. Coisas boas e coisas más. Aí o homem vai acumulando no coração, tanto coisas boas, coisas ruins. No decorrer da vida ele vai acumulando muitas coisas no coração. Aí o coração vai ficando cheio. E conforme o coração vai ficando cheio, vai sendo a vida dessa pessoa, né? Se for mais coisa ruim que tiver no coração, a pessoa vai se tornar uma pessoa mais má, pessoa ruim, pessoa amarga, né? Porque tem muita coisa ruim, muito orgulho acumulado, muito egocentrismo, egoísmo, muitos sentimentos assim, pecados acumulados no coração. Então, quando nós propomos em buscar a lei do Senhor Jesus, então tem que haver um tratamento do coração. Veja, nós vamos buscar a lei do Senhor. A lei do Senhor, ela vai ficar onde? Onde? Gravada no coração. Só que o coração já está cheio. Aí tem que esvaziar. Para que o Senhor venha gravar no nosso coração coisas boas. Glória a Deus. Tem que fazer faxina. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então tem que preparar. Tem que haver um preparo. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. Como nós preparamos nosso coração? Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós temos que abrir o coração. Nós temos que verificar o que tem dentro do coração. Só existe uma maneira de nós fazer isso. Amém? Só existe uma maneira de nós fazermos isso. E eu não conheço outra maneira, né? Tem gente que quando está com problema assim, sentimental, eles procuram psicólogos, né? Cristão não faz isso, não. O cristão tem um Deus poderoso que ouve as orações daquele que clama. Aleluia! É maior do que psicólogo. Glória a Deus. O cristão que aprender isso, amado, ele vai fazer psicólogo o quê? Só se ele não souber orar. Não é, irmão? Só se ele não sabe orar, meu irmão. Porque vai diante de Deus, abre o coração para o Senhor, expõe lá diante dele, derrama mesmo. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É isso que Deus quer. Deus quer que nós rasguemos o coração, não as vestes. Ele está pedindo para rasgar o coração? Ele sabe o que tem no coração. Que quando nós rasgamos o coração, despeja tudo ali, e ele vai tirando as coisas ruins. Vai, isso aqui não presta, vai limpando. Glória a Deus, o coração vai ficando com espaço para receber a lei do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que entrar dentro do Senhor. Nós temos que rasgar o nosso coração diante de Deus. Nós precisamos fazer isso. Ou de outra forma, não tem como nós nos preparar para receber essa lei, para receber a palavra, o poderoso Evangelho de Cristo, para transformar a nossa vida. Glória a Deus. E ele buscou a lei do Senhor, seu Deus, para ensinar. Essa é a última etapa, né? Ele buscou primeiro. Preparou o coração para buscar a lei. Depois ele preparou o coração para cumprir e depois para ensinar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Muito poderoso. Então, eu creio que seria até bom se você anotasse. A partir de hoje eu preciso preparar o meu coração. Tinha que ter anotado, né? Tinha que ter uns rascunhos. Porque depois vocês vão ver e esquecer, né? Não adianta. Aleluia, Jesus. Essas coisas não podem ser esquecidas. Essas coisas tem que colocar em prática. Que Esdras 7 e 10. Depois vocês podem estudar. Esdras 7, verso 10. Aleluia. Nós vemos também 1 Coríntios 2 e o verso 1 Coríntios 2, a partir do 9, né? Glória a Jesus. Não, 1 Coríntios 2, eu li a partir do 12 até o 16. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, amados, são coisas práticas, né? Aqui são coisas práticas para que nós possamos verdadeiramente avançar. Louvado seja Deus, nessa busca. Né? Se fizermos isso aí, de avançar nesse foco, nesse propósito, fazer exatamente aí, rasgando o coração diante de Deus, não, eu quero verdadeiramente ser uma nova criatura, novo. Tudo tem que se fazer novo na minha vida.
tudo que é velho vai ter que ser ficado para trás. O apóstolo Paulo diz, olha, uma coisa eu faço. Ele diz, não que eu seja perfeito ou que eu tenha alcançado, não. Mas uma coisa eu faço aqui, esquecendo as coisas velhas que vão ficando para trás, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. As coisas velhas, as coisas do mundo, tem que ser deixado para trás. Tem que ser esquecida, tem que ser jogado fora. Ou seja, tudo aquilo que é do nosso coração, que nos bloqueia, sentimentos, emoções, que sejam contrários ao Senhor. Nós temos que rasgar o coração de tudo Deus. O coração precisa ser lavado no sangue do Cordeiro. Aleluia. E para que Ele lave o nosso coração, nós temos que dar lugar. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que estar na presença dEle, nos derramando, rasgando o nosso coração. Glória a Deus. É por isso, olha só, algo importante também que a palavra fala, a palavra de Deus. Eu sempre falo, Joel 2, verso 30, por exemplo, diz, que quando ele fala sobre o derramado do Espírito, ele fala, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que ele associa a salvação ao invocar o nome do Senhor? Porque isso tem muitas implicações. Não é um simples orar, uma simples oração. Aquele que invoca, ele busca com intensidade. Amém? Ele busca com intensidade. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Porque todo aquele que buscar com intensidade ao Senhor, invocar o seu nome, é o mesmo que buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Ele encontra o Senhor. Ele será salvo. Porque o Senhor, Ele é um Deus que olha e vê. Quando a pessoa verdadeiramente clama a Ele, Senhor, Tu és o único que eu tenho para me ajudar, é o Senhor. Gente, a pessoa vai e se derrama ali, não tem outro, não vou correr para outro, é o Senhor. O Senhor, Ele é fiel para atender. Ele é fiel para nos socorrer. Entende? Então tem que haver isso. Amém? Tem que haver essa busca. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Então a vida, verdadeiramente, a nossa vida será uma nova vida. Quando a partir do momento que nós entendemos e entrar pelo caminho exato que a palavra de Deus descreve para nós. Amém? Glória a Deus. Amém? Quantos vão buscar o Senhor intensamente? Glória a Jesus. Vamos buscar o Senhor. Não vamos ficar nessa vida de mornidão. Olha o que diz lá no Apocalipse. A igreja de Laodiceia, a igreja morna. Mas, entenda, isso é uma realidade. A palavra de Deus vai para aqui. A palavra de Deus é mente. Ele diz lá, morno, vomitar-te-ei. Ou seja, ele está pondo a lançar fora o povo morno. Morno. E não é, ele está assim. Deus vê. O Senhor não deseja uma igreja morna. Ele quer uma igreja fervorosa, ele quer uma igreja avivada. Ele quer uma igreja cheia do seu espírito. Amém? Não tem esse negócio, não, eu já fui crente novo, hoje não. Até os velhos darão frutos. Até quando velhos, eu falo, darão frutos ainda. Que negócio é esse? Aleluia! Dizer que já foi, passou do tempo. Que negócio é esse? Quem foi que disse isso? Entende? Glória a Jesus. Não coloca isso na vossa cabeça, não. Amém? Em Cristo, as nossas forças se renovam todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O Senhor quer nos avivar. O Senhor quer nos despertar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, amado, a igreja morna, não. Ela corre risco muito grande. A igreja sábia, Mateus 22, a igreja do óleo, a igreja do azeite, a igreja do azeite e do vinho, aquela igreja, veja só, a igreja que o diabo não pode tocar nela, o cavaleiro, quando ele vem, aí ele despreserva o azeite e o vinho. Essa é a igreja do azeite e do vinho, a igreja que tem a alegria do Espírito, ela tem o óleo, ela tem o Espírito Santo, ela é cheia. Aleluia, o Senhor dá ordem para que esse cavaleiro que vem não tocar nela. Aleluia, não sei se é o cavaleiro preto que dá ordem exatamente, naquela época, no capítulo 6. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí o professor falou que representa essa igreja, a igreja avivada. Amém? Então, se nós ficar na morridão, nós não teremos essa proteção. Né?